Eu vou tirar de você todas as dúvidas e te mostrar o passo a passo de um agachamento e também das suas variações. Eu vou tirar a dúvida, por exemplo, se você é uma pessoa que faz o agachamento e não desenvolve seu glúteo, não percebe resultado na coxa, eu vou solucionar esse problema para você, porque o problema deve estar na execução. Eu também vou falar como que deve ser a sua contração abdominal, vou te mostrar na prática. Será que vale a pena usar aqueles cinturões abdominais? Como que você pode contrair mais o glúteo durante o agachamento? Vou te explicar sobre tudo isso. Então, é uma verdadeira aula de agachamento e de todas as suas variações, de uma maneira bem simples, bem prática, para você já começar a colocar em prática e já começar a ver os resultados, tá legal? Roda aí! Vamos lá então, o primeiro passo da aula aqui, eu não vou nem pegar a barra, tá? Eu preciso criar uma percepção em você de contração. Então, por exemplo, se você está sentado agora, sentada agora, deitado, deitada, levanta, pega a sua mão e mão no glúteo, tá bom? Mão no glúteo mesmo, tá? Põe a mão no glúteo. Pôs a mão no glúteo, percebe o glúteo, faz uma massagem aí, quero bem relaxado esse bumbum, relaxa a perna. O que você vai fazer? Com a sua perna agora, chega a câmera aqui bem perto da perna. Você vai estar aqui, ó, na linha do quadril, tá? Eu quero que você deixe a perna na linha do quadril. Você vai colocar a mão no glúteo. Com a mão no glúteo, você vai fazer isso aqui, ó. Perceberam? Voltei. De novo, ó. O que eu estou fazendo com isso aqui? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma leve rotação. Roda, dá uma espécie de rodadinha. Não é para abrir, não. Se você fez assim, abriu, não. Perna vai ficar no mesmo lugar. A ponta do pé você não vai abrir, nem deixa natural, tá? Natural. Não é para alinhar o pé, deixa natural mesmo, tá bom? O calcanhar, ó, você vai medir a distância aqui. A gente tem um ossinho de quadril aqui que chama crista ilíaca, tá? Chama crista ilíaca. O que você vai fazer? O seu calcanhar, ele tem que ficar nessa linha ou um pouquinho mais aberto. Tá? Dessa crista ali, linha do quadril então. O pé, nosso pé, ele é normal. O nosso pé, ele é levemente abduzido, ele é levemente para fora. É normal. Olha o meu aqui, ó. Ele não é retinho. Mira a câmera aqui no pé. Ele não é retinho. Ele é levemente para fora. É natural do meu pé ser assim. Se você alinha e desce com ele alinhadinho assim, você pode estar sobrecarregando seu joelho. Então, primeiro ponto, deixa natural mesmo. Só repara nessa abertura aqui. E aí, sem mexer nessa abertura, você vai pôr a mão no glúteo, volta a mão no glúteo, dá uma leve abduzida. Joga, faz isso aqui com a perna, ó, joga para fora, dá uma leve abduzida. O que você vai ter que perceber? Você vai ter que perceber o seu glúteo contraindo, tá? Se você não percebeu, tá faltando uma consciência corporal. Eu estou ensinando para você aqui um ponto que parece bobo, mas vai ser um ponto chave para você melhorar o seu resultado. Então, ó, primeiro ponto, rodou. Percebeu que contraiu o glúteo? Já é um bom sinal. Mas vamos melhorar isso ainda. O que você vai ter que fazer? Dar uma leve trancada no glúteo. Aperta o glúteo mesmo, não pode passar nenhum cartão de crédito aí, tá? Mas não é para trancar e fazer isso aqui, ó. Jogar o quadril para frente, não. Não. Mantém normal, dá essa abduzida e percebe a contração do glúteo. O glúteo tem que estar durinho, não pode estar molenga, durinho, tá? Mas não é para fazer isso aqui com o quadril para frente. E aqui é a primeira dica para você. Se você pegou o jeito de contrair sem jogar esse quadril para frente, parabéns para você. Se você não pegou esse jeito ainda, treina mais um pouquinho antes de você agachar. Primeiro ponto da aula então é esse. Agora eu vou passar para o segundo ponto da nossa aula de agachamento. Então, primeiro ponto, né? Se você não conseguiu perceber a contração do seu glúteo, volta uma casinha aí e aprende. Segundo ponto. Toda vez, né? Eu vejo muito isso na academia, das pessoas pegarem, vai agachar, agacha, na hora de subir faz isso aqui, ó. Encaixa, como se fizesse esse encaixe aqui de quadril, ó, fosse ajudar em alguma coisa. Ô, gente, não me leva a mal não, tá? Mas isso aqui, ó, isso aqui é outra coisa, tá? Para você fazer em casa, no momento de lazer. Então, para de ficar com esse negócio com esse quadrilzinho.
só aprende a contrair o glúteo. Então, ó, desceu, subiu. O que acontece? Você vai ter que, com aquela consciência que eu te ensinei agora há pouco, de abrir e contrair o glúteo, já vai ser suficiente, tá? Se você estende a perna inteira e dá uma paradinha aqui, você está descansando. Então, o segundo ponto aqui da nossa aula é esse, a questão da chamada cadência. A cadência é a velocidade do movimento e também os intervalos entre as transições do movimento. Então, por exemplo, vou explicar na prática. Vem mais perto, vamos lá. Coloquei a barra. Olha a diferença de movimento, ó. Desci. Agora eu vou trocar. Olha só. Vocês perceberam a diferença? A diferença aqui é o quê? É o intervalinho. É o seguinte, toda vez que você dá essa pausinha, por mais boba que ela seja, você está perdendo intensidade no treino. Então, ó, percebe que na primeira eu desci, subi, esperei aqui um segundinho, 2 segundinhos, desci, subi, esperei um segundinho. Na segunda etapa, eu desci. Antes, ó, eu tava aqui, ó, digamos que de 0 a 100%, antes do meu joelho esticar 100%, quando ele tava em 95%, eu já, pum, quase cheguei, tum, já caí. Por quê? A minha musculatura, tanto da coxa quanto do glúteo posterior, ou seja, todas as musculaturas que trabalham o agachamento, quando eu evito dar essa pausinha, é como se eu mantivesse essas musculaturas sob tensão. Por quê? Se eu vou, parei aqui. Aqui eu fico, por mais que tenha carga, tenha peso e tudo, eu fico de boa. Por que eu fico de boa? Porque a carga está incidindo no meu corpo, a estrutura do meu corpo está segurando o peso e não a contração muscular. Agora, quando eu estou aqui, por exemplo, ó, eu já estou com a musculatura ativada, com as contrações musculares ativadas. Então, não dê esse intervalinho. Quase terminou? Desce. Foi lá em cima. Repara, eu não estou falando para você fazer um movimento incompleto. É só para você evitar de esticar tudo o joelho e de dar esse encaixe e parar, tá? Mantém a ativação, ó. Uma leve dobrinha ainda no joelho e aí desce. Chegou lá em cima, desce. Não tem intervalo em cima. É isso que eu quero falar para você. Então esse é o segundo detalhinho da aula. Mas está só começando, só começando. Vamos para o terceiro ponto aqui. Olha, o ponto que eu vou te explicar agora, ele não é menos importante, não tá por ordem de importância, tá? Então é o seguinte, já expliquei 2 pontos, se você não viu ainda, veja os 2 pontos anteriores que eu expliquei. O terceiro ponto agora eu vou começar a mexer na questão das posições do seu corpo. E a primeira posição, a que eu mais vejo errada, é a questão do cotovelo. E olha só, quando a gente vai agachar numa barra, o que acontece? A nossa tendência durante a descida é o quê? É o cotovelo ficar aqui para trás, ó. E por mais que você acerte os outros pontos, faça o agachamento até razoável, a tendência com o cotovelo para trás vai ser projetar a sua coluna para frente ou curvar a sua coluna. Ou seja, você vai tender a sobrecarregar mais a sua lombar, as suas costas de maneira geral, se você mantém esse cotovelo aqui atrás. Então, qual que é a dica para você manter uma firmeza escapular, uma firmeza nas suas costas? Ó, cotovelo aqui debaixo da barra e não aqui, solto, aqui. E aí, sabe o que vai acontecer com você? Ou talvez vai acontecer, né? Pelo menos acontece com a grande maioria. Você vai ter dificuldade de jogar esse cotovelo. Aí eu vou falar, põe o cotovelo na barra, você vai e vai fazer assim com o quadril. Se você tenta pôr o cotovelo e tem que jogar o quadril para pôr o cotovelo, isso é um sinal que você está com falta de mobilidade para peitoral, falta de mobilidade no seu ombro. Então é o seguinte, eu vou deixar um vídeo aqui em algum lugar aqui para você assistir um vídeo que eu explico como que você melhora a sua mobilidade, tá? Então é importante, se você joga o cotovelo, tem que jogar o quadril ou é difícil fazer isso, é falta de mobilidade e você
precisa melhorar a sua mobilidade, tá bom? Tem um vídeo aí então para você procurar no meu canal do YouTube aqui, que é um vídeo de 30 minutos que eu explico tudo sobre mobilidade. Não vou nem perder meu tempo aqui explicando, porque já tem um vídeo pronto sobre isso, tá? Então esse é o primeiro ponto, cotovelo aqui debaixo da barra, tá legal? Cotovelo debaixo da barra, bonitinho, ótimo. E aí qual que é outro ponto que muita gente erra? Mantém o olhar sempre para frente. É um detalhe que eu diria que não é tão grave quanto o cotovelo, mas é um detalhe. Então, por exemplo, desce olhando para frente, ó. Não é um detalhe tão assim, mas tem gente que exagera nisso aqui, fica com dor na cervical às vezes. Deixa a cervical mais relaxada, ó. Mantenha o olhar um pouco mais para baixo e para frente, porque a cervical tem que estar alinhada com o seu tronco. Na medida que você sobe, aí você olha para frente. Imagina um farol de um carro. Imagina que meu olho é o farol de um carro. O feixe de luz está para frente. Quando eu desço, é normal o meu tronco vir para frente. Então é normal que esse feixe de luz ilumine ali no cantinho, ó. É como se ele estivesse iluminando a quina ali do espelho, ó, da parede, tá? Então eu estou iluminando a quina, o feixe de luz está na quina. Quando eu subo, o feixe de luz vem para frente, tá? Então são esses dois pontos que você precisa se atentar também para melhorar o seu agachamento. Então vou repetir: cotovelo debaixo da barra e olhar como se fosse um feixe de luz. Ele acompanha o movimento da sua cervical, ó. Então eu estou aqui. Quando eu desço, meu tronco vem para frente. O meu olhar vai um pouquinho para baixo e para frente. Quando eu subo, o meu olhar vai para frente. Evita de ficar o tempo inteiro para frente, que isso pode esforçar. Depois você vai ficar com torcicolo, com dor no pescoço e não vai nem saber o que é. Vai falar, eu estou treinando, mas nossa, me dando um mau jeito e tal. E às vezes é isso que está te dando esse mau jeito. Então, atenção com a sua cervical durante o agachamento. E ó, eu até não mencionei aqui na hora do cotovelo, mas se você joga o cotovelo e o seu punho fica aqui na chamada cisalha, uma força de cisalha, você pode também machucar seu punho, principalmente se você agacha com muito peso. Então, é muito importante você se atentar a isso também, ó. Não adianta também cotovelo debaixo da barra e o punho assim. Não, o punho alinhado, ó. Não é o punho assim. Firmeza. O punho tem que estar firme e não quebrado, senão pode machucar o punho, tá? Então assim, às vezes parece até uns detalhinhos que fala, ah, mas será? Nossa, não é muita frescura, muito detalhe. São os detalhes que fazem a diferença, não só no seu resultado, mas também para evitar qualquer tipo de lesão. Então, fica essa dica para você, os detalhes de cotovelo, punho e cervical. Vamos lá então para a próxima dica aqui em relação ao agachamento, tá? Se você não viu as anteriores, volta. Se você não entendeu nenhuma das anteriores, volta para entender, para depois vir para essa. Mas essa dica, ó, é igual eu falei, não tem uma dica mais ou menos importante. O conjunto é importante, mas essa, digamos que é o coração. O coração. E não é só do agachamento não, tá? É de qualquer outro exercício. Então, essa dica é em relação a quê? Contração, chamado bracing abdominal. Contração abdominal, contração de transverso, tá? É muito confundido isso hoje em dia, né? No sentido assim, contrai o abdômen para agachar. Contrai o abdômen, contrai o abdômen. Só que você associa o contrai o abdômen só com o abdominal. Aí você fala, mas como assim? Eu vou agachar e tem que contrair o abdômen, aí a coluna fica curva, aí mas como assim? Eu contraio o abdômen, mas aí eu perco a coluna e sinto dor nas costas. O contrai o abdômen, que é muito falado, contrai abdômen, na verdade é contrai o transverso. O transverso abdominal é uma musculatura que fica atrás da parede do abdômen. Sabe os gominhos abdominais? Os gominhos é a parede do abdômen. Ela você contrai com os movimentos de flexão de tronco, os abdominais. Mas atrás desses gominhos, tá? Você tem o transverso, que é como se fosse uma cinta natural, uma cinta muscular que você tem, que protege os seus órgãos e permite que você tenha uma postura, faz parte do core, tá? E aqui eu vou até dar uma pausinha para te falar sobre a cinta na hora de agachar, tá? A cinta. Aqui tem uma, ó. Ela é básica e tudo, mas basicamente tem gente que usa essa cinta. E aí usa a cinta para falar, porque eu tenho um problema na coluna, vou usar a cinta. Ah, porque eu tenho um dodói e vou usar a cinta. Ah, porque eu vou... Gente, não precisa usar essa cinta. Não precisa usar a cinta. Não precisa. Por quê? Você tem uma cinta natural
que ela sim você tem que aprender, que eu vou te explicar agora como que você faz para contrair e realmente fortalecer a sua cinta natural do corpo. Se você usa cinta e não sabe o que eu vou falar agora, não entende essa questão da contração abdominal, você pode até piorar a situação. Sabe por quê? Porque a cinta vai te dar uma falsa ilusão de firmeza, mas na verdade a cinta é um recurso externo e você vai estar com ela bem justinha aqui e tal, e vai te dar uma sensação de, digamos, vai te passar uma ilusão de segurança. Mas na verdade você vai estar com o seu abdômen mesmo, o natural, o transverso abdominal, não vai estar forte. E isso vai comprometer seu resultado. Essa cinta, você pode me perguntar, mas então por que fabricaram essa cinta? Por que eu vejo a galera usando a cinta? Primeiro, porque não sabe o que está fazendo, a galera que você vê usando. Segundo, que fabricaram esse tipo de coisa foi fabricado mesmo para levantadores de peso olímpicos. Sabe aqueles caras monstruosos? Aqueles caras lá que você não sabe se é forte ou se é gordo, mas os caras são extremamente fortes, são atletas mesmo, de ponta. Aqueles caras que vão nas Olimpíadas, pega, tipo, 4 vezes mais do que o peso. Os caras têm tipo assim, 200 quilos, 150 quilos, 180 quilos e os caras pegam uma carga que tipo dá até 4 vezes, eu acho, o peso dos caras. Esses caras, atletas que pegam cargas extremamente altas, esses caras precisam usar essa cinta. Por quê? Porque por mais que os caras tenham, e eles têm, um transverso muito forte, os caras precisam de um recurso extra, porque só a musculatura dele natural não dá conta de suportar a carga que chega a ser desumana, a carga que o cara pega. Aí vai você, que malemar pega o peso do seu corpo e quer usar cintinha, e não sabe nem contrair o abdômen. Para com a cinta, e não me pergunta mais sobre a cinta, pelo amor de Deus, tá? Porque, nossa senhora, a galera me pergunta sobre essa cinta, aí eu falo, gente, não preciso usar cinta, mas eu não preciso usar cinta, tá bom? Entenderam? Agora eu vou te ensinar como que você fortalece a sua cinta de verdade. Como que é, então, para contrair o transverso? Eu vou subir aqui a camiseta. Vai ter um fiozinho aqui do microfone, tá? É engraçado, tem gente que manda mensagem pra mim aqui no YouTube, manda mensagem, fala assim, porque o teu áudio, não sei o que, o seu microfone... Meu amigo, eu tô aqui pra ensinar, eu não tô nem aí pro microfone, ele vai aparecer, não tô nem aí. O negócio é o áudio ficar legal, razoável, e se não ficar também, se eu passei o conhecimento é o que importa pra mim. Beleza? Vamos lá então, gente, subiu aqui, tô com o abdômen tensionado, certo? Meu abdômen tá tensionado. Relaxei o abdômen, relaxei. Criei até uma barriguinha. Os quadradinhos não estão nem aparecendo, barriguinha. Aí agora eu vou tensionar de novo, Tensionei o abdômen, Estão percebendo a diferença? Tá tensionado, tá relaxado. Como que você tem que fazer na hora de agachar? Tensionar. Só que aqui está um erro muito grande. Tem gente que vai contrair o abdômen, ao invés de sugar. Porque o abdômen você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que sugar. O seu transverso, ele vai ser ativado como se você fosse sugar. Eu até dou uma dica, né? Uma dica um tanto assim, nada a ver, mas é uma analogia de pegar um cigarro. Imaginar que tem um cigarro. Imagina que você vai tragar um cigarro, só que você vai tragar com o umbigo. Você pega e suga. Só que não basta sugar. Além de sugar, você tem que imaginar que lá dentro tem que estar forte e contraído. E como que você tem essa sensação? Eu já dei dica disso em outro vídeo. Imagina uma bexiga. Você precisa, eu te dei uma bexiga na boca, você vai ter que encher essa bexiga em um sopro. Então pega a bexiga aí, imagina agora. Pega, suga, dá uma tragada. Agora imagina que eu tenho que soprar uma bexiga com um sopro. Esvazia o ar mesmo. Os quadradinhos, O transverso está ativado, o abdômen está ativado, está tudo ativado. É assim que você tem que saber contrair o seu abdômen, tá? Sucção e não expulsamento. Faz a contração, solta o ar, mas continua respirando, não é para ficar roxo também. Tem que saber soltar esse ar, e continuar captando o ar sem perder a tensão. E é assim que você vai ter o abdômen, contraído, transverso contraído, durante a descida. Só que aí, durante a descida, pode ser que você esqueça e deixe relaxar. Não. Contrai. Então, vou ficar meio de lado. Contrai mesmo o abdômen. Contraiu durante. Tô contraindo, tô puxando o abdômen, tô puxando. Eu não relaxo. E eu continuo respirando. Não adianta contrair e bloquear a respiração.
tem gente até que faz agachamento, depois fala assim, eu fiquei tonto, me dá tontura. É porque às vezes está bloqueando a respiração. Então contrai, é difícil, exige um pouco de treino, mas você tem que começar a se atentar a isso. Contraiu, continua respirando. E contrai, e contrai, e contrai, e contrai. Subiu, abdômen tenso. É essa cinta aqui, que uma vez que você aprende a contrair, além de você evitar dor na lombar, além de você ter um movimento mais bem feito, é esse o detalhe que vai fazer até você ter um abdômen mais forte, mais marcado, mais definido. É lógico que tem que perder a gordura, tá? Antes que venham os espertalhões, né? Porque tem gente que tá aqui no vídeo só pra... A pessoa assiste meu vídeo e fala assim, eu vou achar uma brecha pra tentar pegar ele. E é lógico que você tem que fazer uma dieta. Se você tem gordura por cima, você tem que tirar essa gordura por cima para o seu abdômen ficar definido. Mas o fortalecimento abdominal, por exemplo, eu tenho um aluno no programa que o cara nunca fez um abdominal isolado. Ele não treina abdominal isolado, mas ele perdeu a barriga e definiu o abdômen. Como? Como? Aprendendo a contrair o abdômen. Então isso que eu acabei de explicar, você vai fazer para todos. Todos os exercícios do seu treino. Para todos. Mas para o supino? Também. Mas e para remada? Também. Mas e para rosca direta? Também. Para tríceps? Também. Desenvolvimento? Também. Qualquer exercício. Então, essa contração, vamos lá de novo. De novo, ó. Abdômen contraído. Abdômen relaxado. O que eu faço? Sugo, expulso o ar, mas continuo respirando. Tem que estar essa aparência de que você... É como se você desse uma secada. Uma secada. Você tem que saber dar essa mobilidade no seu abdômen, fazer esse trabalho de contração, relaxamento. Contração, relaxamento. Mas a contração não é só sugar, igual eu te falei, porque tem gente que contrai murchando a barriga. Não é para murchar a barriga. É para murchar e soltar o ar. Tem que perceber isso. Tudo bem? Então, fez isso. Agachou com ele contraído, voltou, continua respirando, cotovelo, tudo isso junto vai ajudar, mas não vai embora ainda, porque eu tenho muita dica para dar ainda. Eu acabei de falar do coração da coisa, mas ainda tem alguns detalhes. Dica agora em relação ao joelho. O agachamento, como eu falei no começo do vídeo, o agachamento é um movimento que você vai deixar a perna aberta na linha do quadril, o pé abduzido, natural. Lembra da contração do bumbum, da contração do abdômen, do cotovelo, tudo isso. Só que não adianta você se atentar a tudo isso e na hora de descer, deixa o joelho para dentro. Ó. O seu joelho, ele vai... E aí é por isso que é importante a explicação no começo dessa aula aqui, de manter a tensão no glúteo. O seu joelho ele vai ficar sempre direcionado levemente para fora junto com o seu pé. Mas como que eu sei se eu não estou abrindo muito ou abrindo pouco? Simples. O joelho sempre alinhado com a ponta do pé. Se você desce aqui, por exemplo, ó, até não parece que está tão errado, mas ó, o joelho está aqui, a ponta do pé está aqui. Ó. Criei um ângulo aqui. Isso aqui é o chamado, a tendência ao valgismo. E muitas mulheres, é normal, pela estrutura do quadril, tem uma tendência, tá? Principalmente as mulheres, ao valgismo, que é o joelho para dentro. Então, principalmente as mulheres, têm que prestar atenção nesse ponto. O joelho ele vai sempre estar na mesma linha do pé, mesma linha. Também não é para abrir muito e tirar a tensão aqui do pé. O peso sempre nos calcanhares. Vem aqui no tênis. O peso sempre nos calcanhares. Ó, como que eu sei se uma pessoa agachou errado? Eu olho pro pé da pessoa. Primeira coisa, a pessoa desce, ó, se ela descer assim, igual eu tô fazendo agora, ó, tá certinho. O joelho tá alinhado com a ponta, eu percebo que ela não perdeu o contato. Se eu olho pro pé da pessoa, a pessoa faz isso, ó, eu já percebi. Se eu vejo que o pé dela fez isso, eu percebo que ela tá jogando, desalinhando o joelho, forçando. Ou então até tirando o calcanhar, tá forçando, jogando peso para a ponta do pé. Então o primeiro detalhe que eu olho para saber se uma pessoa tá agachando direito ou não é o pé. Eu começo no pé, eu olho pro pé da pessoa e falo, tá legal ou não tá legal. E a maioria das pessoas que eu vejo na academia, quando eu olho eu falo, tá horrível, tá péssimo. E às vezes a pessoa tá até com um personal do lado. E o cara não corrige. Tem instrutor passando pra lá e pra cá, né? Muita gente boa instrutor, né? Nossa, tudo bem? Tá precisando de uma ajuda? O exercício é ali, né? Mas te corrigir que é bom não corrige. Esse é o problema, infelizmente, das academias. As pessoas não têm preparo às vezes para te corrigir ou tem preguiça, eu não sei qual é que é. Eu acho que é os dois às vezes, né? Não tem preparo, tem preguiça, mas enfim. Esse detalhe é importante do joelho. Agora eu vou falar para você
alguns erros em relação à prática mesmo do movimento. Eu te apontei todos os detalhes, cada detalhinho, cada coisinha. Na minha cabeça aqui não está faltando nenhum, tá? Pode ser que talvez um ou outro detalhinho, mas assim, os principais eu te falei. Agora, durante a descida, o que acontece? Vamos lá. Tá tudo certo, tudo direitinho. E aí, a pessoa vem e fala, não, porque agachar, para ganhar glúteo, tem que descer profundo. Profundo. Porque se não for profundo, não vai funcionar. Tem que ser profundo. Aí, eu quero que você repare uma coisa, ó. Eu vou até subir aqui de novo. Vou tentar fazer com a camiseta suspensa. Imagina só. Tenta reparar na minha lombar. Eu vou descendo, percebe o quê? O meu glúteo, ele tá vivo, ou seja, ele tá contraído. Tô com os detalhes todos certos, mas ele tá vivo e apontando para trás. Chega um ponto, ó, mais ou menos agora, ó, daqui, desse ponto aqui, para baixo, o glúteo vai entrar em retroversão. Olha só, repara. Eu tô aqui, ele dá uma entradinha, ó, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Nesse ponto, é como se o meu glúteo não tivesse trabalhando tanto e a minha lombar tivesse suportando a carga. Então, isso é muito individual. Tá? Tem pessoas que têm uma mobilidade maior de quadril, conseguem descer mais sem fazer o glúteo entrar aqui, ó. Sabe quando o cachorrinho vai fazer xixi? É isso, ó. É fazer isso aqui com o glúteo, ó, para dentro. E isso aqui, ó, essa retroversão de quadril, ela não pode acontecer no agachamento quando você usa muita carga. Se você usa pouquinha carga, digamos que é menos pior. Mas se você usa muita carga, é complicado. Se você vai fazendo isso sempre, você pode começar a sentir dor na lombar e de repente você não vai nem saber por que você está com dor na lombar. E às vezes é isso. O glúteo para de trabalhar, a lombar é sobrecarregada. Mas e aí, Caio, o que eu faço? Primeiro ponto, primeira coisa, você tem que fazer o movimento de lado com o espelho e observando o glúteo. Vai observando o seu próprio glúteo. Observa. É aqui, ó, nesse ponto aqui que ele entra. Não, então você vai descer até aqui só. Então, agachamento até aqui para você. Se é até aí que você consegue, é até esse ponto. Mas e aí eu não vou descer mais, como é que eu faço? Não, dá para melhorar. Como que você melhora? Fazendo trabalho de mobilidade de quadril. Tem um card, vou deixar de novo o card, o mesmo card aqui, ó, que tem um vídeo meu que eu explico sobre mobilidade, tá? Então é importante você se atentar a esse detalhe da descida, tá? Esse detalhe do tamanho da descida. Outro detalhe é em relação a resistência da descida. Porque é o seguinte, todo movimento ele tem duas fases, basicamente, tá? Falando do jeito simples. Ele tem 4, na verdade, mas vamos falar duas fases. A descida e a subida, tá? Desceu, subiu. Relaxou, contraiu, vamos supor assim, tá? Como que acontece no agachamento? Você está aqui no agachamento, você tem a fase da descida, a fase que você faz a força maior para subir. Concêntrica, no caso, e excêntrica. Concêntrica contra a resistência, excêntrica a favor da resistência. O que acontece? Tem pessoas que só dão atenção para a fase concêntrica, que é a favor da resistência. Então tem muita gente que na hora que vai fazer agachamento, parece que desaba, solta o peso, faz isso aqui, ó. Sabe, parece que pega o galeio, né? Lá em Minas, não sei se você fala assim, mas lá em Minas o pessoal fala pega galeio. Vamos pegar um galeio. A pessoa pega o galeio na descida. Pega aqui, ó. Não. A descida também é a hora de você resistir. É importante. A fase que mais gera tensão na sua musculatura, a fase mais importante do movimento, eu diria que é até a descida, tá? Então você tem que controlar, ó. Controla. Não é o peso que te joga. É você que controla o peso. Você tem que resistir. Mantenha a tensão do glúteo que eu te expliquei no comecinho dessa aula. Mantenha a tensão do abdômen que eu te expliquei agora há pouco. E tudo ó, alinhado, controla, faz a contração, controla. Você controla, você e não o peso, tá? Então é muito importante. E aí você pode perguntar: mas é melhor descer em 2 segundos?
Em 1 segundo, em 3 segundos, rápido, lento. Isso aí é a cadência. Isso aí pode ser variado e deve ser variado durante seus treinos. Não é para fazer sempre do mesmo jeito. É legal fazer umas variações. Mas o que tem que ficar claro para você aí é que você tem uma fase de resistência. Tem que segurar, não pode deixar o peso te jogar, simplesmente voltar. Tá? É igual quando a pessoa, por exemplo, faz rosca direta, né? Eu vejo muito homem fazendo isso às vezes. Pega lá um pesão, aí vai, aqui por exemplo, né? Aí vai e faz assim, por exemplo. E aí? Tá soltando a barra, não tem nada. Tem que contrair, controlar um pouco. Contrair, controlar. Tem que controlar o peso. Opa. É você que controla o peso e não o contrário. Se o peso te controlar, não tem sentido, tá? Não tem sentido. Você tá aqui para controlar o peso. Então esse ponto da velocidade, do tamanho da descida é muito importante. Olha, sinceramente, eu espero que eu tenha clareado para você. Na minha cabeça agora, tá? Porque eu não tenho nada seguindo, eu tô falando realmente os pontos que eu vejo que são os pontos mais importantes e que as pessoas têm mais dificuldade na hora de agachar. São os pontos que eu mais corrijo nos meus alunos. Então espero que esse vídeo sirva para você toda vez que você for agachar, tá? Pense em tudo isso que eu te falei. E aqui fica uma dica final para você, que é: caramba, eu tenho problema no joelho, pá. Exercício não machuca. O que machuca é uma má execução, tá? Então o agachamento é excelente. Ele não vai te machucar desde que você faça tudo o que eu recomendei aqui. Então é muito importante. Não comece com muita carga. Faça com pouca carga. Para começar, acertou os detalhes, aí você pensa em mexer na carga. Não passa o carro na frente dos bois, não. Primeiro, execução. Ah, tá tudo certinho, pontuou tudo que eu expliquei para você aqui tá redondo mesmo. Você aprendeu a fazer? Vamos tentar pôr um pouquinho mais de peso agora? Beleza, põe um pouquinho, 10% a mais 10%. O peso é importante, mas não adianta peso se você fizer o exercício mal feito. Sinceramente, espero ter te ajudado. E ó, se você quiser receber dicas gratuitas ou saber um pouco mais sobre o meu programa Personal Online, eu vou deixar um link em algum lugar aqui embaixo, se você estiver no YouTube, ou aqui em cima, se você estiver no Facebook, ou no meu Instagram, lá na minha bio do Instagram, se você estiver no Instagram, tá? Entra lá, faz o seu cadastro se você quiser saber do Personal Online e entra no meu grupo gratuito do Telegram. Se você não quer ser um aluno, mas quer receber dicas gratuitas minhas, é só você... Minha. É só você entrar no meu grupo do Telegram, tá? É 100% de graça mesmo, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.